Boa noite, mulher, tudo bem? A gente mais uma live, hoje falando sobre carbofobia. E a minha convidada é a nutricionista Luciana Purgailes. Vamos falar aí sobre esse tema em diversas situações e também dentro do mundo da nutrição esportiva, que é a área aí de atuação da Lu, tá? Vou chamar a Lu aqui já e esperar um tempinho o pessoal ir entrando. Deixa eu só achar. Prontinho. Oiê, Oi, Lu. Tudo tudo bem? bem? Tudo certo. Deixa eu colocar o outro fone aqui que eu não tava te ouvindo direito. Agora sim. Tá me ouvindo bem? Agora sim, tá perfeito. Ah, então tá bom. Eu tava arrumando aqui as coisas, até atrasei um pouquinho pra entrar, porque, né, acho que o pessoal aqui do Emagressou que segue aqui já sabe que minhas gatas causam na vida. E elas acabaram de quebrar meu ring light. Ai, que Na hora que delícia! eu ia entrar, elas pá, saíram levando o ring light pro chão, o vizinho de baixo xingou. Tá uma maravilha, tipo. Mas Faz já tá tudo parte. arrumado. É, tá tudo organizado já. Ai, Mas que bom. enfim. Bom, obrigada por aceitar meu convite. Ai, obrigada É... pelo convite. Eu que agradeço. Ai, muito bom, ainda mais aqui, né, hoje, que é um feriado aqui em São Paulo, então fico mais contente ainda de se topar mesmo no meio do feriado. Ah, mas é bom, o pessoal tá tudo descansando, um horário bom pra assistir uma live, né? Começar a semana com um conhecimento diferente, então achei Sim, com ótimo. certeza. Ainda mais com um tema, né, que a gente definiu aí, falar sobre carbofobia, que eu acho que hoje em dia é tão importante falar. A gente tem visto tantas Sim, pessoas, né, com medo de comer carboidrato, então que sim. nada melhor do que começar já a segunda, já que é uma segunda sem dieta, né? A gente já Sim, falar sim. sobre carbofobia logo para tirar o band-aid. Sim, sim, acho ótimo. Acho um tema super pertinente, super importante. A gente está sempre abordando, né, e tirando um pouco esses mitos que existem, né, do carboidrato, tirando esse Sim. medo, né, que todo mundo sente. Então, vai ser ótimo. Ai, perfeito. Bom, eu vou falar um pouquinho, 2 segundinhos aqui assim, sobre a Emagressou. E aí depois eu vou pedir para você se apresentar também, tá? Claro, pode. Bom, gente, para quem não me conhece ainda, eu sou a Thaís Barca, sou nutricionista também esportiva, mas decidi aí, depois de tantos anos de atendimento e percebendo a necessidade de falar um pouco mais sobre comportamento alimentar com os pacientes e com as pessoas no geral, eu decidi criar a Emagressou, justamente para focar nisso, falar só sobre comportamento alimentar. Tentei buscar uma forma de tratar desse assunto de uma forma mais direta, porque quando a gente faz esse tipo de acompanhamento com o paciente no consultório, é algo que demora mais, né? Precisa de várias consultas, cada consulta demora, né, de 1 mês a 2 meses, mais ou menos, entre consultas. E tem pacientes que para chegar num momento ali de mais tranquilidade em relação à alimentação e tudo mais, às vezes demora 1 ano, 2 anos. Então a minha ideia era trazer algo, um curso, vamos dizer assim, né? Mas nada mais é do que aulas, né, mesmo, para falar sobre isso e talvez tentar mudar essa realidade das pessoas, tentar trazer as pessoas para uma alimentação mais leve, mais tranquila, uma situação de mais leveza também com o corpo, né, com a imagem corporal, que está muito ligada muitas vezes. E aí veio a ideia da Emagressou, então. Então, inclusive, já vamos abrir em breve a segunda turma, tá? Ai, que Do legal. curso Antidieta. Vamos abrir as vendas no dia 27 de novembro agora, inclusive. A gente acabou de entrar no mês. Então, vamos abrir as vendas no dia 27. E são videoaulas, né? Onde eu tô ali, sempre em frente a essas aulas, explicando as coisas, como é que funcionam, cada tema específico. E além das videoaulas, claro, né, tem todo um material de apoio para poder botar a mão na massa, porque não adianta nada a gente ouvir, ouvir, ouvir e não saber como é que começa, né? Então essa é a parte Legal. principal, inclusive.
do curso, certo? Bom, Lu, se Incrível. apresenta para quem está. E Pode quantas falar? vagas são? Quantas vagas são? Então, na verdade, o que que acontece? Eu deixo um tempo aí, né, para venda. Uhum, Na última vez eu deixei uma semana mesmo para venda, uhum. mas eu acabei acho que fechando até um pouquinho antes o horário que eu ia fechar, porque já deu o suficiente, porque afinal, né, eu tenho aí o sonho da Emagreçou, mas eu ainda tendo em consultório também, e tenho Sim, outras coisas, enfim, tenho a casa, muitas as tarefas. gatas, não é mesmo? Minhas filhas Legal. gatas para cuidar, então eu quero fazer algo onde eu possa realmente estar aí Se 100% dedicar para os meus, 100%. isso, para os meus alunos. Então, se eu ver que as vagas se esgotaram antes, ou se eu não vou dar conta daquele volume de pessoas que compraram, eu vou acabar fechando antes. Então, depende Entendi. muito aí de como vai estar o mês, etc. Então, não tem Ah, um número legal. de vagas específico, é mais em relação ao meu volume de trabalho mesmo, Entendi. Maravilha. Bom, tá? sucesso como Então, são vagas sempre. limitadíssimas. Ai, ótimo. Então, para o pessoal ficar de olho mesmo. Bom, Lu, fala um pouquinho de você também, explica aí sua trajetória, como você decidiu ser nutricionista, onde você se formou, enfim, toda a É, sua carreira. sim. Ai, gente, vai fazer 10 anos de formada, meu Deus. Tamo junto. E eu me formei na São Camilo, né? Antes de nutrição, eu sempre amei biologia e amava gastronomia, né? Uhum, E aí fui fazer esses cursos, né, de aptidão e tudo mais, e deu, falei, bom, por que não nutrição, né? Uniu duas coisas que eu tenho uma paixão muito grande. E aí eu fiquei alguns bons anos trabalhando com o ANO, uhum, e fiquei quase 7 anos trabalhando em escola, me dedicando com alimentação infantil e até adolescentes. Fiquei um tempo trabalhando só com educação nutricional e aí, de uns 4 anos para cá, eu comecei a fazer atendimentos. Por conta de solicitação, tipo, ai, uhum. amigos, pessoas em comum, ai, mas você atende, preciso muito de uma Nutri. E aí eu falei, bom, deixa eu retomar parte da faculdade e vamos que vamos. Quando eu comecei a atender, eu estava fazendo uma pós-graduação em fisiologia do exercício. Muito legal. E aí eu comecei a entrar no mundo de esportes nisso. Comecei a atender na assessoria esportiva que eu pratico atividade, né, que eu corro. Uhum, E agora nesse ano, e agora em setembro, eu comecei a atender também na Care Club. legal. Depois que eu fiz fisiologia do exercício, depois que eu começar a atender praticantes de atividade física, eu comecei a fazer um curso de nutrição esportiva para alta performance. E Muito bom. aí comecei a me apaixonar cada vez mais e hoje tenho pacientes ultramaratonistas, maratonistas, estão começando a correr, Sim. triatletas, ciclistas, então eu comecei a praticar ciclismo, pensando já no triatlon futuramente, então a minha vida começou a tomar um outro rumo. Sim. O seu noivo, ele já é, né? Ele é triatleta, não é? Já, ele é triatleta. Ele é É noivo triatleta e ele me agora. puxa, agora é noivo. E aí É ele muito me legal. puxa pro triatlon, né? Eu também amo, assim, eu sou Sim, apaixonada sim. por esportes de endurance, né? Então, assim, eu pilho meus pacientes para eles fazerem as provas, e aí eu vou pegando essa paixão para mim também. É um mundo muito gostoso mesmo. O mundo do esporte é muito gostoso. Eu gosto bastante de atender também. A gente fala que é um bichinho que te A gente morde, né? aprende, e a gente aprende muito, né? É uma troca muito Sim, boa, né? sim. E ai, eu adoro. Né, eu vejo sempre suas postagens, eu acho maravilhoso. Fico lá babando, porque eu não vivo mais esse mundo do endurance, né? Agora eu sou no mundo do Pois é. CrossFit mesmo. Mas eu fico Aham, mas babando. é sensacional também. Eu tiro o chapéu pro CrossFit também. A gente é tudo doido, né? Faltam uns parafusos. Ah, normal. Endurance também é. Exato. Bom, nos seus atendimentos, Lu, que são mais voltados aí para nutrição esportiva, né? Igual você falou, Uhum. você já entrando no assunto aqui. Você já chegou a receber pessoas ali?
querendo, que, assim, sempre acontece isso, pelo menos comigo, né? Não sei se acontece com você. A pessoa vai, fala que quer uma nutricionista esportiva e tudo mais. Uhum. E aí, quando chega ali, na verdade, ela não está buscando um desempenho esportivo, né? Uma performance. Você percebe que ela está buscando mais a estética, né? Uhum. Do que a performance. Então, você chega a receber também esse tipo de paciente? Olha, assim, é que chega sempre a parte da estética, né? A gente vai pescando no meio da consulta, né? Uhum, E o decorrer também do atendimento, né? De como está sendo o acompanhamento do plano alimentar, como que tá acaba o sendo uma paciente está consequência, né? aceitando, acaba sendo uma consequência. Mas, na verdade, sempre está ali, né? Nos Uhum, objetivos é sempre, eu quero perder alguns quilos, eu quero melhorar a performance, quero ficar mais leve, né? E quero perder, consequentemente, quero perder um pouco mais de percentual de gordura. sim, O que eu acabo percebendo é quando a pessoa vai ficando sempre insatisfeita com os resultados, sim. né? Então, cada organismo responde de uma maneira, cada pessoa tem uma necessidade energética diferente. Uma coisa que eu muito na ponta do lápis, questão de cada pessoa tem uma rotina diferente. Então, eu comecei Uhum, a colocar, para deixar cada vez mais lapidado, eu comecei a sim. fazer tudo assim, dias individuais. Então, um dia que a pessoa treina de manhã, faz 3 modalidades no mesmo dia, Bem né? mastigadinho, assim, Demanda né? energética diferente. Para começar a deixar o mais redondo possível para a pessoa ficar satisfeita. Mas Uhum, o que muitas vezes eu percebo é é uma cobrança incessante, né? Então, quando a sim. pessoa consegue chegar num objetivo, a pessoa muitas vezes não fica satisfeita com esse objetivo, ela está sempre buscando mais e mais e mais. E o objetivo Uhum, é sempre voltado para números, né? Então, eu uhum. acho que essa questão do trabalho que você está tendo, né, das suas Ai, turmas, meu Deus. isso é muito importante, né? Então, tenho percebido cada vez mais que a nutrição comportamental é muito importante. Acho que Sim. em todas as áreas da Uhum. nutrição, né? Seja no esporte, seja no wellness, Ai, seja desculpa. em vários. Que Calma aí, foi? Lu, me dá 2 segundos, espera, que elas estão correndo aqui de novo, eu acho que vai voar tudo. Pera aí, 2 segundinhos. Tá Gente, bom. me espera, rápido. Jesus amado, casa com filhos, né, gente? Pelo amor de Deus. Me desculpa. É que, Imagina que ó, isso. minha mãe esteve aqui e aí ela deixou este Ah, brinquedo com elas. Desculpa. entendi. Desculpa ter te Imagina. cortado. Que isso. Vamos lá, Não, eu vamos dar acho que é super sequência. importante. Eu acho que é super importante esse papel, né, da nutrição comportamental. Eu tenho sentido cada vez mais necessidade de me aprofundar nesse tema também, Uhum, porque isso tem sido constante. sim. Eu converso com várias colegas também, várias amigas, enfim, que trabalham aí. E de fato é uma questão que está entrando cada vez mais em todas as áreas. Até as minhas amigas de nutrição materna e infantil, que trabalham com Sim, crianças também, sim. falam muito Sim. sobre isso. E aí, pra gente, assim, que trabalha muito com nutrição esportiva também, eu acho isso engraçado, por isso que eu te perguntei, porque muitas vezes a pessoa vem e fala, não, eu quero nutri esportiva, porque eu tô treinando firme e tudo mais, e aí eu quero melhorar no treino, e aí quanto mais você vai conversando, mais as consultas vão passando, você percebe que o tom da consulta vai mudando mesmo, né? Sim. Tem paciente que chega até, que busca desempenho, acho que tanto para o CrossFit quanto para Endurance, carboidrato Uhum. aí é muito importante, né? Sim, com Para certeza. essas modalidades. E Uhum. aí eu vejo muitos pacientes com medo de comer o carboidrato, principalmente nesses momentos, porque eles acham que, tá bom, tá, vai melhorar meu desempenho, mas, poxa, eu não vou engordar, né? Uhum. Eles Sim, estão mais sim. preocupados aí com a estética do que realmente com a performance. Tem algum alimento, sei lá, algum paciente seu que já chegou
com medo de comer algum alimento específico? Tipo, ah, medo de comer e engordar e mudar alguma coisa? O que que você mais pega, assim? Na verdade, o que mais aparece, assim, é logo de cara. Isso, assim, tanto homem, mulher, não importa a idade, não importa a Uhum, modalidade esportiva que tá praticando. Sempre chega e fala assim, eu falo, pergunto de alergias, né? Pergunto de uhum. aversões alimentares, o que não come de jeito nenhum e tudo mais. E aí, a maioria fala arroz em primeiro lugar. Em segundo Arroz? lugar, é arroz. E o arroz e feijão. A maioria fala sobre isso. Ou que já não tem, que tirou da Sim. alimentação, né? Sim, tirou da cabeça, ou que não tem hábito, porque não tem hábito desde criança, né? Uhum. Mas a primeira coisa é falar assim, o arroz eu já cortei, né? Então, já dei, comecei a dar uma balanceada. Eu falei, então, aí eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que tacar arroz nessa pessoa, né? Porque Uhum. tudo que ela faz, eu preciso, né? Às vezes a gente precisa desenvolver um plano alimentar de 3, 4 mil calorias, né? Eu falo, meu Nossa, Deus, precisa de então, muito arroz e feijão né? nesse plano. Precisa não só o arroz e feijão, mas eu falo, gente, né? Como que eu vou fazer aqui, né? Aí você Sim, vai sim. investigando, você vai explicando, né? Falando um pouquinho sobre. As pessoas têm muito preconceito com a batata inglesa, a batata Uhum. Que comum. só a batata Então, doce agora é a rainha, é né? só, é só a batata doce. Pelo contrário, você pode comer até mais a batata, né? A batata inglesa. Sim, Então, quando sim. você pensa em carboidratos, em macro, você fala, bom, você pode comer uma colher de arroz ou 2,5 de batata. A pessoa fala, nossa. Uau, né? Posso mesmo? Não vou engordar? É. E eu tenho recebido cada vez mais pessoas querendo fazer a transição, né? Reduzir Que o consumo de legal. proteína animal, ir para Uhum. a nutrição vegetariana, nutrição vegana, a alimentação vegetariana estrito, né? Que é o Sim, popular, sim. todo mundo fala o vegano, né? Mas eu tenho muito isso. E as pessoas começam a se assustar também com a quantidade de comida, né? Quando a gente Uhum. começa a explicar o balanceamento, como funciona, e muita gente, nossa, fala, tipo, manda foto e fala, não, é isso mesmo? Será que Tipo, é isso mesmo? é muita comida, tipo, eu vou ganhar peso. Eu falo, não, calma, relaxa. Uhum. Então, eu Confia, né? tenho sempre tem os alimentos que as pessoas morrem de medo de comer, né? E a gente Sim. precisa tirar esse medo, né? De alguma maneira que a pessoa se sinta confortável de comer, né? Aí a gente sempre tem que explicar muito bem explicadinho, né? Eu acho, pro paciente nesse sentido, porque essa cultura de que o carboidrato faz mal, de que o carboidrato engorda, que o carboidrato isso, carboidrato aquilo, ela vem de tanto tempo, né? O carboidrato vem sendo demonizado há tanto tempo que às vezes, não sei se você percebe isso, mas alguns pacientes meus demora mais de uma consulta para eles acreditarem. Muitos deles, inclusive, vão para casa com um plano alimentar. Eu já falei bastante sobre o carboidrato, que vai poder comer e tudo mais. Ele Uhum. vai com aquela cara meio com medo, e aí volta e fala assim: Olha, mas eu não comi tudo que você colocou porque eu fiquei com medo. Uhum. E aí, depois de um tempo só, de duas, três consultas, que começa a realmente confiar, que eu já tive que fazer três, quatro palestras em prol do carboidrato, que Sim, aí começa a sim. confiar. E é muito difícil mesmo a gente lidar com esse obstáculo, né? Porque, Sim. pensa, eu acho que tem mais de 10 anos, pelo menos, que a gente escuta por aí que o carboidrato é o vilão, né? E Sim. aí, acho que a maioria das pessoas escutam isso mesmo, é arroz, feijão, porque as pessoas acham que o carboidrato é arroz e feijão, pelo menos os que chegam pra mim, né? É a dupla. Uhum. Uhum. Macarrão também, quando a gente põe macarrão no plano alimentar, fica em choque, né? Não, mas eu vou poder comer macarrão. Uhum. Pão, pão também, porque pão, acho Sim, que o além pão da tá questão de ser sempre. carboidrato, tem a questão do glúten, né? Que ainda Sim, também tá. industrializado também, né? Sim, sim. Então, a gente tá sempre aí tendo que lutar contra a maré, né? E tentar explicar o que realmente é correto, né? Sim. Cientificamente falando. Né? E às vezes E as pessoas ficam frustradas porque não conseguem atingir objetivos, né? Que buscou, a gente calculou para aquele uhum, objetivo, né? uhum, Lógico, sempre.
fazendo de uma maneira suave, para a Sim. pessoa ir acostumando, para o metabolismo da pessoa ir encaixando, né? E para também não chocar. E porque é muito engraçado, as pessoas estão ligadas ao comer pouco, o emagrecimento com comer pouco, tem que comer Uhum. pouco, né? Sim, sim. E Passar fome, né? existem já estudos científicos mostrando que a diferença de pessoas que praticam endurance, que são onívoras e que são veganas, né? Uhum. E essa diferença, então, quem é vegano, né? Quem tem uma alimentação mais voltada para sem proteína animal, acaba equilibrando, acaba tendo um aumento maior de consumo de carboidrato, consequentemente por conta das Sim. leguminosas, e uma redução bem drástica, né, de calorias por conta da retirada de proteínas animais. E aí o estudo até comprovou que quem tinha um consumo maior de carboidratos tinha uma performance maior, né? Sim, Porque às vezes a gente coloca a proteína, a pessoa fica muito ligada, bitolada na proteína, e a proteína acaba, às vezes, a pessoa exagera na quantidade, às vezes a gente passa a sim. quantidade, a pessoa fala, não, vou passar fome, né? Vou comer mais. É. Tem Aí pouco. acaba sobrecarregando em calorias, né? Em gorduras, né? Uhum. Acaba indo mesmo que seja uma proteína mais magra. E aí reduz o carboidrato, né? Porque é sempre comer mais proteína e salada e tirar o carbo. E muitas vezes acaba saindo o tiro pela culatra e acaba tendo outro resultado, né? Sim. E por conta desse medo do carbo, né? Sempre a proteinomania e a carbofobia, né? Boa. Exato. A gente precisa quebrar um pouco isso e equilibrar, né? As duas coisas do mesmo prato. Sim, não, é total real, assim. É, igual a Bianca colocou aqui, né? É importante, é legal explicar essa parte científica do carboidrato, né? Porque só porque ele é tão importante até no emagrecimento, né? Não só no Sim, esporte, igual a gente tá falando, mas no emagrecimento também. E sim. realmente, é exatamente isso que você está falando. As pessoas focam muito na proteína, no grelhado com a salada, Uhum. e É. acabam deixando o consumo de carboidrato de lado. Eu Uhum. sempre começo as minhas explicações para os pacientes, ou até para pessoas que a gente encontra aí na rua, né? Tipo, familiares, amigos, etc. Quando a gente faz algum evento, eles sempre aproveitam da Nutri da turma, né? Uhum, sim. E aí eu sempre falo, gente, nosso cérebro ele só funciona com glicose. Se você não tiver o consumo adequado ao longo do dia, vai ter alguns problemas aí, né? Algumas questões de funcionamento mesmo do seu organismo, vai ficar, vai ter alguns sintomas que não são tão interessantes. Dentro do esporte, é um aumento de risco de lesão, né? Sim. De queda de sistema imunológico, pode alterar a produção de testosterona, pode alterar até funcionamento da tireoide, né? Quando não está adequado esse consumo de carboidrato. Então, é muito importante mesmo a gente explicar para as pessoas começarem a entender que é para a vida, né? Não é só no emagrecimento, não é só dentro do esporte, é para a vida mesmo, né? Para você Com realmente certeza. ter uma vida mais saudável mesmo, Sim. do funcionando direitinho, todas as reações metabólicas, etc. É, a gente ama. Mas não vamos entrar nessa parte metabólica, senão acho que o pessoal vai ficar tipo. Meu Deus. Bom, aproveitando aqui, né, que eu estava falando aí dos pacientes que têm medo e tudo mais, a gente comentou. Você tem algum desses seus pacientes que é atleta mesmo e que você já pegou com esse medo de comer o carboidrato, pão, massa, essas coisas? Sim, sim, já. Que você Já. E teve é um que. trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. É bem pouco que isso Uhum, acontece, até fico feliz. Mas é um sim. trabalho de formiguinha, que precisa fazer aos pouquinhos e assim, deixar o paciente testar o que ele faz. Começar, vamos fazer um teste esse final de semana, no próximo, né? Como Uhum, você se sente, como você tá. Mostrar também, explicar quais são os carboidratos que são uhum. melhores, as melhores escolhas, né? Então começar a introduzir os tubérculos, Sim, sim. tirar um pouco, tem um pouco de problema com arroz ou com a massa, com pão, Vai glúten, fazendo os testes, né? vai fazendo os testes.
encaixa um gel aqui, ou coloca uma outra fruta seca, né? Então, assim, aos Sim, sim. pouquinhos, começa a pôr uma água de coco, que também tem um carboidratozinho ali, né? Então, Sim. aos poucos, para a pessoa entender que ela precisa daquilo. Porque, assim, eu tenho Aham. atletas, né, pacientes, que, assim, tem um condicionamento absurdo, assim, que não, assim, nossa, fala, da onde tira, que tamanho de estoque de glicogênio você consegue, né? Uhum. São pessoas que começaram a ter, a ter uma percepção muito boa do corpo e Uhum. se tornaram mais autossuficientes. É, Então, acho que são pessoas que são mais adaptadas, talvez, também, são né? mais adaptadas. O corpo Eu já sei consegue pessoas. reciclar glicogênio muito mais rápido, ácido lático. Sim, sim, sim. Então, assim, mas assim, são casos muito específicos, Uhum. isolados, né? Então, isso é a Acho que é muito individualidade da gente. pontual mesmo. É muito pontual mesmo. É muito pontual. Então, eu fico feliz em cuidar dessas individualidades, entender Uhum. também vários mecanismos e respeitar também o paciente. Mas quando eu Sim, sinto que aquele paciente tem essa necessidade, porque tem um volume muito grande de treino, e assim, lógico, ninguém hoje está precisa. em competição, né? É. Então ninguém. Uhum. A gente está todo mundo na base, né? Então tá todo mundo na base, tá colocando o corpo em ordem, colocando os treinos em Sim, ordem. Mas saber entender o direcionamento para não assustar o paciente, né? Puxar cada vez e puxando cada vez mais para você para mostrar a sim. importância, né, do consumo no momento que tem mais necessidade. Acho que é justamente é o que eu falo bastante na Emagreceu também nas aulas, porque na Emagreceu eu trato mais de uma forma genérica, né, não específico tanto ali, não deixo tão específico para emagrecimento ou eu falo para a vida mesmo, né, Uhum. justamente sobre isso. Fala, olha, gente, tem momentos e momentos e é importante para sua vida mesmo, para você poder desempenhar todas as funções do seu organismo. Então, se você consumir ali o carboidrato, enfim, qualquer tipo de macronutriente em uma quantidade que seja adequada, sem exageros, porque tudo em exagero é ruim também, né? Mas ali Sim, uma com quantidade certeza. adequada, aquilo vai te trazer benefícios. E não precisa ter medo do carboidrato, né? Porque ele é nosso aliado aí em diversas situações. Sim, com certeza. E você falou também no comecinho em relação à dificuldade de aceitar os resultados e querer sempre coisas diferentes, querer sempre uma coisa melhor, né, do que foi encontrando. Você sente que esses pacientes que talvez têm mais medo aí de carboidratos e tudo mais, eles também têm a dificuldade de entender sobre a composição corporal? Pô, que a gente tem músculo, água, gordura, aquela coisa toda, né? E que o peso da balança ele não é o único parâmetro? Sim, sim. Não, é super delicado, né? Porque hoje a gente. Rede social é muito perigoso, né? Por conta Uhum, disso, né? Então, acho que as pessoas se pegam às vezes muito em querer copiar a imagem corporal de outra pessoa, se comparar, ou uhum, ser exigente demais consigo mesmo, né? Então, sim, eu acho que é tentar explicar. Então, cada pessoa tem pessoas que têm uma estrutura óssea maior, que tem o formato do corpo não é diferente, compatível né? com Uhum. o que muitas vezes a pessoa deseja ser, né? Uhum. Então, é mostrar que em resultados, em qualidade de vida, chegar num ponto em que a pessoa se sinta bem com o corpo dela, que aquela quantidade de gordura é o adequado para ela, que ela pode aumentar ou diminuir em certos Uhum. momentos e que a massa muscular dela também é importante para determinar, Sim. principalmente para determinados esportes. Você precisa ter um pouco Uhum. mais, um Uhum. então é mostrar, tirar um pouco dos números e mostrar em qualidade de vida, em saúde, né? Sim, Principalmente sim. mulher, quando quer chegar a um percentual de gordura muito baixo, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não entrar num ciclo
né, da tríade da mulher atleta, para não Sim, sim. ter amenorreia e tudo mais. Uhum, Então a gente tem que sempre tá tomando cuidado para não entrar numa zona perigosa, né? uhum. E Que é que uma assim, linha não muito só tênue, mulheres, né? mas homens mas a mulher tem mais essas questões também perigoso por essas questões hormonais. Uhum. Mas os homens também, tem muito homem muito exigente, né? Então é mostrar com muita sabedoria, com muito cuidado até onde que a pessoa pode chegar, né? E também acontece muito de as pessoas terem aquele efeito, chegou no objetivo, uhul, cheguei, curti, então agora eu vou me dar sair os excessos, né? Então, e Sim, aí os sim. excessos começam a virar né, deixa de ser exceção e vira regra. Era a E regra, a exato. pessoa vai retomando, né? Vai voltando para trás, aí fica Uhum, frustrado, né? Aí quer voltar sim. para frente de novo. Então tem isso também, de pessoas que focam, chegam no objetivo, mas não mantêm, É né? que eu acho É que isso tem que muita gente você bate também. muito na tecla do ficar para a vida, né? Sim, E aí fica nesse vai e vem, que aí é é bem. na emagrecer eu falo muito sobre isso também, que é aquela questão de se você vai mudar a sua alimentação, seja ela por qualquer motivo, por performance, por saúde, por, enfim, por estética, mas que você tem que ter sempre em mente o motivo principal que é a saúde mesmo e a longevidade. Então, aquela alimentação que você está mudando, seja o padrão que for, tem que ser algo que seja realmente que você enxergue que é uma mudança mesmo na sua vida. Eu acho que aí também é uma grande dificuldade em relação à mentalidade da dieta, né? Às Sim. vezes a pessoa ela vai e procura a Nutri com toda a boa intenção, vamos dizer assim, né? Mas Uhum. enxerga sempre tudo aquilo que está fazendo, que ele está se esforçando, que ele está querendo mudar ali os padrões, que inclusive está melhorando na performance, só que ainda enxerga aquilo tudo como algo temporário, né? Tipo passageiro. E aí, Uhum. quando ele alcança aqueles objetivos, talvez que eram mais rasos, que seria talvez Uhum. um corpo X ou Y, ou às vezes Uhum. até passar por uma, sei lá, vencer uma prova, terminar uma prova, aquilo tudo desmorona. E o Sim. principal, que era a saúde, que eu acho que era seria o motivo mais adequado, né, para você manter tudo isso, vai para as cucuias. E aí a Sim. pessoa fica naquele eterno efeito sanfona Sim. Sim. e E na aí a frustração. pessoa vai ficando cada vez mais frustrada, né? Sim, eu percebo É. muito que esse tipo de pessoa que tem esse perfil, que é o tipo de pessoa que vai ficando frustrada, também com o tempo, não sei se já aconteceu com você depois de tantos anos também de atendimento, assim como acontece comigo, com o tempo essa pessoa também tem mais dificuldade de seguir um plano alimentar. Mesmo um plano Uhum. alimentar que a gente fala que seria ali sem restrições, né, com volume de carboidrato normal, de proteína, etc. Uhum. Você Sim. percebe isso também? Percebo. E geralmente essas pessoas já chegam com você, você Uhum. já, tanto online quanto presencial, você já sente aquela. A pessoa já chega carregando essa frustração, naquele Uhum. olhar, tipo, olha, eu já passei por um monte de nutricionista, já fiz tudo quanto é de Sim. dieta, tipo de dieta, e Uhum. assim, ela já vem assim, eu não aguento mais não perder peso ou isso, eu sei o que é certo, eu sei, assim, é Sim, muito difícil a gente falar o que é certo e o que é errado, né? Mas assim, eu sei exato. o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu não posso fazer todos os dias, mas eu não Uhum. aguento mais, ou tipo, aí você vai explicando, Uhum. fala assim, olha, mas eu começo a falar, ó, você pode ter isso, você pode comer isso, tipo um pedaço de chocolate, assim, assim, assim. Você pode comer um Sim. pedacinho todo dia, você não precisa esperar o final de semana, teu estômago, teu cérebro. Você vai ficar pensando no chocolate a semana inteira, vai chegar no final de semana, você não vai comer Vai dois comer a pedacinhos barra? inteira. Você vai explicando isso tudo é calculado, tá tudo bem. Sim. A pessoa fala, não, mas eu prefiro que você me dê um negócio bem assim restrito, É. bem assim, porque eu quero perder peso assim bem rápido e depois aí eu explico, falo, mas depois quando eu começar a reintroduzir esses alimentos que são mais calóricos, que são Uhum. importantes para você, você vai começar a ganhar peso e aí você vai ficar frustrada Vai ter um comigo. efeito rebote ali, né?
Então, assim, eu pego muito, assim, pacientes que chegam e falam, olha, mas você pode fazer, assim, bem radical, É. assim. Pode Eu não tirar todo o importa. meu carboidrato, pode tirar o pão, pode tirar o Pode me dar uma macarrão. dieta de 700 É. calorias, tipo, tá tudo É. bem. Aí eu falo, não, não tá tudo bem, não é assim que funciona, né? Eles Mas falam, e geralmente eles falam muito isso mesmo, né? Pô, não, Nutri, pode tirar tudo. Tira todo o meu carboidrato, tira todo o meu eu prefiro. chocolate, me deixa. Aí que eu fico me dá uma tela azul, assim, na hora que eles falam isso. Me deixa sem o dia do lixo. Aí você fala, não, esse dia do Comida não lixo é não vai lixo, existir tipo. mesmo. Exato, não vai existir mesmo esse dia do lixo. Aham. E é realmente difícil, porque isso tudo, além de juntar com a carbofobia, junta com essa mentalidade da dieta, né? De que tem que ter alguma coisa que seja milagroso, né? É, Que vai te dar um resultado rápido, e aquilo sim, ali que vai ser a motivação da pessoa para continuar. E mais uma sim, vez, não é uma motivação forte, né? É uma motivação aham, muito rasa. A sim. maioria desses pacientes, quando fazem isso, quando chega no objetivo, o que eles fazem? Chuta o pau da É, barraca. Porque aí é, se privou tanto que não aguenta, tadinha, né? Vai sim. querer consumir tudo aquilo de uma vez. Então, Uhum. acho que até para performance, né? A gente pensa aí, não dá muito certo isso. Não. E nos seus atendimentos, inclusive, você fala bastante sobre isso, né? Porque como você atende muito pessoal do endurance, que o carboidrato é ali um substrato energético importantíssimo também, né? Nesse momento. Ainda mais Sim. nas dietas aí de 3, 4 mil calorias. Às vezes passa, às vezes dá 4.500, Sim, 5.000 calorias, né? Então, eu começo a ficar até preocupada, que eu falo, às vezes eu paro e fico, aonde eu vou será pôr que ele mais vai conseguir? coisas? Será que ele vai conseguir comer tudo isso? Precisa de 7 gramas de carboidrato por quilo de peso, onde eu vou É. pôr isso? E você precisa muitas vezes falar, explicar para o paciente e tudo mais. Você explica, inclusive, sobre isso que a gente estava falando aqui agora, que não é necessário só para o esporte, que é necessário realmente para a vida dele. Você também chega nesse ponto? A maioria, quem já pratica Porque, atividade, assim, às vezes eu pego triatleta que já pratica, tipo, tava nascendo, ele já fazia triatlo, né? De sunga e uhum, brusinha, né? Então, assim, às vezes eu pego pacientes que já tem essa instrução muito bem já feita, está né? Então, enraizado, né? assim, já tá enraizado, já sabe, já consome todos os tipos de carboidrato, assim, né? A palatinose, já Sim, faz os sim. O recovery, já gel e tudo sabe mais, o sim. gel, né? Então, assim, tem muito paciente que já, assim, sabe e só precisa realmente Fazer pequenos do ajustes ali, né? direcionamento, aqueles Uhum, ajustes, principalmente nesse período, está sendo bem diferente. uhum. Mas para quem pratica bastante, quem já faz esporte de endurance, já vem com essa carga de conhecimento. Então, muitas vezes a gente vai lapidando essa pessoa para direcionar para o Para que ela objetivo chegue, dela. talvez, naquela situação que o outro, que já é mais experiente, né? Para ele conseguir chegar numa situação assim também. E você percebe que também, às vezes, demora algumas consultas para que a pessoa entenda um pouco mais sobre essa importância do carboidrato? Geralmente, assim, quem Porque é já, um quem público muito já, específico, né? Que você atende. sim, mas geralmente as pessoas aceitam muito bem, elas ficam felizes. Ah, que legal. Elas ficam felizes. Às vezes, Sim. tipo, eles falam, meu Deus, Nutri, tipo, eu tô levando um piquenique pro pedal, né? Tipo, eles já sabem. Então, muitas vezes a gente vai direcionando para mais bebida esportiva, ou Uhum, quando a uhum. pessoa tem uma questão que é menos industrializada, mas assim, muitas Sim, vezes sim. acaba chegando a um ponto que eu falo, bom, chega uma hora que a gente precisa incluir algumas coisas, né? Só Sim, comida que não dá, não né? vai ser o suficiente. Uhum. Mas geralmente eles aceitam muito bem. O que eu faço muito é estratégias. Gosto muito de quando o paciente já tem essa aceitação, já sabe da necessidade, a gente vai partindo para estratégias para deixar o mais redondo possível, Uhum. pensando aí nos futuros objetivos dele, já inscrições já Sim, de sendo provas agendadas para o ano que mesmo, né? vem,
ou Uhum. entender mesmo a capacidade, né, do corpo, como o corpo vai responder a cada gramagem de carbo por hora. Uhum. Uhum. Então, isso, quem já está no endurance há um tempo, ou já sabe, já veio de outro esporte, já tem isso Já é bem mais fácil, direcionado, né? Eu acho, mais fácil. realmente. O que eu encontro realmente mais dificuldade é de fato nesses pacientes que buscam mais o emagrecimento, eu acho. Uhum, Esses pacientes que são mais voltados para o esporte, geralmente uma, duas consultas no máximo, que aí a pessoa volta, né? Já fez os uhum, testes ali com ela, ele já está convertido. uhum. Eu Acho que é acho muito que, mais assim, fácil mesmo. eu acho que esportes, assim, tipo, fisiculturismo, né? Alguns esportes mais voltados, assim, patinação, Uhum. natação, natação já que já vai para natação aquelas de coreografias, né? Então acho Ah, que tá, sim. depende do esporte, as pessoas realmente acho que deve ter essa linha tênue entre Uhum. preciso chegar, preciso performar, Mas mas eu preciso ter assim, uma estética específica eu pro. preciso da estética. Acho que Sim. quando une o esporte com estética, né, eu acho que acaba entrando em confronto. Eu acho que é o momento que. Isso eu ainda não peguei. Então, eu pego bastante, porque não tem jeito, né? Quando ela encontrou outra bolinha. Eu tô com a bolinha escondida, ela encontrou outra. Você já me viu dura aqui, ó, tipo. Enfim. Quando mistura com a estética, eu falo que é aí que o negócio vai ladeira abaixo, porque realmente tem uma paciente minha, inclusive, que ela é atleta de natação, aqui do Corinthians. Só que o dela é o contrário, ela é muito magrinha. Ela precisa ganhar peso por conta da modalidade que ela faz, né? Pra poder realmente ter mais força. Ela nada peito. E aí eu tasco carboidrato nela, né? E é engraçado que quando eu tava no comecinho, o próprio treinador dela, não de agora do Corinthians, mas do outro clube que ela treinava antes, o próprio treinador, ele questionava, né? E você vê que é engraçado, às vezes trabalhando com atletas mesmo, né? A equipe técnica mesmo pode questionar. Ele questionava muito, nossa, mas ela não precisa de tudo isso de carboidrato. Por que você está colocando suplemento de carboidrato para ela? Pô, cara, a menina fica 4 horas dentro da piscina. Vai ficar Sim, 4 horas vai só 10, bebendo 5 água? metros Só dia, bebendo né? água, sabe? É, Não tem como. é, Então você vê como essa carbofobia também, às vezes, e ela era no outro clube ela era criança ainda, né? Agora ela já é adolescente e tudo mais. Mas assim, como criança, é totalmente influenciável. Então se ela não tivesse ali um apoio, aquele treinador dela, talvez na época, ele ia querer que ela ficasse magrinha mesmo, e não necessariamente tivesse um bom desempenho. Tipo, não, fica aí sem o carboidrato, que o carboidrato você fica magra na cabeça dele, né? E aí você exatamente. tem menos peso para poder nadar e você vai mais longe, tipo, nada a ver. E você vê que a carbofobia não tá só nessa parte, vamos dizer assim, do dia a dia de gente como a gente, né? Tá dentro do Uhum, mundo dos esportes e dos esportes também de alto rendimento, que é um sim, pouco assustador. exatamente. Mas assim, falando um pouquinho também aí sobre nossas vidas particulares, vamos entrar aí nessa Uhum, parte. uhum. Que eu sempre brinco no meu Instagram, aqui na emagreção também, eu tenho postado bastante. No meu particular, eu sempre brinco também sobre as maneiras de cortar o carboidrato. E o Uhum. pessoal se diverte, né? Que eu falo, gente, eu sou total pró-carboidrato, assim. Uhum. Esse negócio de Eu carbofobia comigo também. não tem vez. Não. Mas assim, falando inclusive sobre comportamento, sobre emagrecimento, sobre performance, sobre carboidrato, Uhum. eu sei que cozinhar, né, é uma prática muito importante, inclusive para tudo isso. E eu sei que você ama cozinhar, que eu vejo aí sempre. Eu amo. Adora tomar um vinho, comer uma massinha, né? Uhum. Você sente que as pessoas te julgam por isso, talvez? E quando eu comecei a Não. postar essas coisas,
Eu ouvia muito, tipo, nossa, mas Nutri pode comer isso? Nossa, mas e agora? Como é que faz? Não sei o quê. Aí, Aham. agora tá vindo um pouco mais tranquilo, assim, mas como é que você sente isso aí na sua realidade? Você sente que eles te Ah, eu, julgam por isso? eu nunca Enfim. recebi nenhum julgamento, assim, né? De julgamento assim, tipo, ai, nossa, que absurdo, né? Uhum, Você... Porque eu sempre, assim, quando o paciente, eu sempre pergunto se o paciente gosta, né, de consumir bebida alcoólica, como que eu aham, consumo, aham, né? Sempre tem uma fraqueza que a pessoa é mais tendenciosa, ou é mais salgada, ou é uhum, mais doce, ou é uhum. a bebida. E eu sempre eu coloco no cálculo deles. Eu calculo, tipo, hoje é dia Sim, do sim. vinho. Aí tem paciente que fala, melhor nutricionista. Tipo, né? 2 tacinhas de tantos ml, tipo, beleza, aproveita. Aham. Mas assim, eu nunca recebi esse julgamento. Sim, sim. Até porque em consulta muitas vezes, né, eu falo, não, né, eu também adoro tomar um Eu também vinho, né? gosto, né? Muitas vezes eu vou até mostrando maneiras menos calóricas de complementar aquele momento, né, de prazer da É, porque pessoa. às vezes vem acompanhado, né, de algumas Né? Às vezes, besteirinhas, né? às vezes se é um drink assim, tipo, usa tônica normal. Aí eu Uhum, mostro, olha, tipo, se você trocar pela zero, tipo, você já vai ter menos, não sei quantos gramas de açúcar, menos 150 uhum. calorias. Tipo, olha, vamos fazer esse teste, né? Ou Red Bull, vamos mudar, blá, blá, blá. Tipo, Vai eu dando uma realmente ajustada. indico quando. Você não precisa deixar de consumir aquilo que você gosta, né? Mas dá uma melhorada na qualidade, talvez, daquilo. Exato, eu gosto, eu me dedico em procurar, tipo, petiscos para os pacientes. Muitas vezes o paciente tem hábito de todo final de semana descer pra praia, tipo, sabe, Uhum. olha, você pode tomar aqui um drinkzinho, uma cerveja com um petisquinho assim, assim, assim. Mas assim, pessoalmente, né, a minha sexta-feira aqui em casa, o que que eu Hashtag sextou. inventei? Massa com vinho, né? E aí é ter a maturidade de tomar só a tacinha e o vinho acaba durando o final de semana, né? Tipo, vai Sim. aos pouquinhos. Mas isso, quem me conhece já sabe que na sexta-feira vai ter a massa com o vinhozinho. Olha lá. A Bianca mandou assim, falou, tem a questão também de quando a pessoa é magra e aí ela não recebe tanto julgamento, no sentido de que, magra pode, né? Tipo, você é magra, você pode, então, consumir esses alimentos que são considerados aí, vamos dizer assim, né, Nossa, isso é ruins do ponto de super vista da complicado. população. Isso Aí é super só que aí com o complicado, né? nutricionista o buraco é um pouco mais embaixo. E a Anne falou, eu já É, recebi mensagem no Instagram, mas você pode beber cerveja Nutri? O nossa, fiscal, eu posso e eu brinco devo. que são os fiscais, me deixa, né? Deixa. Eu falo que são os fiscais de nutricionistas, que eles acham que Sim. nutricionista é fiscal, que não é. Nós não Uhum. somos fiscais, gente. Sim. Só que aí agora tá se voltando contra nós essa ideia que eles criaram e agora tá virando fiscal de Nutri. Gente, a gente É, bebe vinho, a gente bebe cerveja, a gente come macarrão, tá tudo sim. certo, né? E Tudo muitas vezes dentro. eu explico assim, né? Falei, olha, você gosta de cerveja? Busca artesanal, né? Isso. Busca aqui, eu até comparo, assim, olha, essa daqui, a Weiss, tem mais trigo, assim, assim, assim. Busca uma Uhum. cerveja mais clean label, não só cerveja, como um macarrão, pega uma massa grano duro, Sim. né? Troca um molho cheio de creme de leite por um molho mais suave, né? Então, Uhum. faça a composição desse prato. Pizza, meus pacientes eles já têm, recebe lá no final de semana, tem a opção. Se você for comer uma pizza, busque Uhum. pizza de fermentação natural, melhora a Sim. qualidade do recheio. Tipo, às vezes eles ficam tipo, meu, como assim, né? Temos pizza. Temos pizza, por que não, né? Fazendo uma combinação bem feita, uma massa mais fininha, É. né? Faz Mas uma eu acho salada que é para isso mesmo. complementar. É essa abordagem onde o comportamento alimentar é muito importante. Porque se a gente só abordar o paciente como se ele fosse um número, né? Tipo, pegar ali, ele tem tanto de altura, tanto de peso, tanto de massa muscular, só números, né? E Uhum, usar ele ali só dentro da calculadora e esquecer que ele é uma pessoa, uhum, é aí que a gente entra nessas situações que a gente vê que as pessoas estão uhum. hoje.
né? Extremamente assustadas, com medo de comer carboidrato, com medo de comer tudo, eu acho, na verdade. E aí entram nessa neura de que, enfim, um monte de coisa aí não pode. E acho que esse tipo de abordagem realmente é o ideal mesmo para a gente tentar buscar hoje. Acho que a gente, como nutricionista, já passamos por várias fases também. Acho que eu e você não tanto, porque a gente está aqui há 10 aninhos. Mas talvez outras nutris até mais velhas que a gente já passou por algumas fases onde prescrevia de tudo. Tinha peito de peru, tinha polenguinho, tinha, né, mil coisas aí. Clyde, suco Sim, Clyde. suco Coca zero no lugar do Kite, suco, tudo porque Coca zero não tem caloria, tudo suco tem. social. Já passou por essas fases assim que tudo podia, desde que o volume calórico estivesse dentro. E aí a É. gente já passou pela fase onde realmente era um pouco mais restrito. E hoje em dia a gente está buscando um pouco mais desse equilíbrio. Porque a gente está percebendo mesmo que os pacientes eles estão ficando transtornados, né? Eles estão ficando com medo de comer carboidratos, estão ficando com medo de comer. Não tem mais prazer em comer, que eu acho que é o principal. O mais gostoso Eu do que acho você que. comer alguma coisa é você comer com prazer, né? Uhum. Então, acho que o que a gente está encontrando hoje é o ideal, assim, fica no meio termo entre as duas situações e a gente realmente entende o paciente, igual você falou. A minha outra pergunta era justamente essa, se você incluía essas coisas no plano alimentar deles, que já Incluo, tá coloco chocolate, eu ponho as marcas, quanto pode comer, quantidade. né? Uhum. Quantidade. E assim, não é porque eu tô pondo, eu escrevo, tipo, Comer se sinta tiver se vontade à também, né? vontade, se você tem vontade. Às vezes você não Uhum. tá afim. Uhum. Então, substitui por fruta. Graças a Deus, meus pacientes não têm medo de fruta. Né? Sim, Porque né, sim. tem a fruta, o carbo, né? A frutose. Eu já recebi uns que praticam esportes e falam assim, fica tranquila, porque eu não como banana. Eu fiquei tipo, não, mas agora eu tô preocupada. Realmente, Eu esse tava medo da até eu fruta. tava eles não têm, eles não têm. Às vezes eles até falam, ai, Lu, tipo, nutri, eu acho que eu como até demais, né? Às Uhum, vezes a uhum. gente vai balanceando e tudo mais. Sim, Mas eu coloco, eu pesquiso, eu vou atrás, olho o rótulo, explico como que escolhe um chocolate legal, uhum, né? Explico, coloco o dia do hambúrguer, coloco lá o que fazer, como fazer. uhum. Japonês, equilibra. Churrasco, tem lá o dia do Sim, do churrasco, churrasco também, exato. então assim, coloca, se for tomar cerveja, maneira nisso aqui, então Uhum. vou colocando tudo redondinho pra também, eu acho super importante ter a opção do final de semana, porque não é Sim, porque chegou o final de semana, eu explico, falo, olha, o final de semana é tão importante quanto o dia da semana, então, assim, tenha também um equilíbrio, encontre o seu equilíbrio, né? sim. Não é porque tem a Que refeição geralmente de. tem aquele gráfico, né? Na semana tá certinho, no fim de semana Então, às vezes é acaba preferível que ele exagerando. inclua algumas coisas durante a semana, né? Um Uhum. docinho quando tem vontade, Pra não ter exageros depois, né? para não ter o exagero depois. É. É. Lu, eu já sabia que você ia ser muito maravilhosa nessa live, Você que é. porque eu já sabia que você trabalhava dessa forma. Acho que é exatamente por aí mesmo que tem que ser. Eu espero que cada vez mais tenha nutris que trabalham dessa forma, que atendam o paciente dessa forma, uma forma que eu acho que é muito mais empática, né, de realmente visualizar o paciente como um todo e ele como uma pessoa, não só como números, não só como a teoria ali, né, que a gente tem durante a faculdade, pós-graduação e etc. E é isso que eu acho que eu acredito, na verdade, eu acho não, eu acredito que vai realmente transformar as pessoas verdadeiramente, né? De buscar uma nutricionista e sair dali transformado, e sair dali realmente satisfeito, com prazer em comer, sem medo, sem aquela mentalidade da dieta, sem aquelas loucuras todas que a gente vê por aí, das pessoas seguindo dietas restritivas, dietas da cabeça dela, dietas onde excluem, né, grupos alimentares inteiros, principalmente o carboidrato. Geralmente ele é o maior vilão aí. Então, fico muito contente de ter certeza agora que você era tudo que eu já imaginava.
E eu acho muito bacana. Então, quem está assistindo, inclusive, tudo que a Lu passa na consulta dela, tudo que eu converso também com os meus pacientes, é o que eu coloquei na Emagreçou. Eu acho que a parte de carbofobia é só um dos temas que eu discuto dentro do curso antidieta. Tem tanta coisa aí dentro que a gente pode discutir, que vai trazer mais leveza para a sua alimentação e para a sua relação com o corpo. E só tem, acho que, acrescentar mesmo. Fazer você ter uma vida mais leve, mais feliz e saltitante. Não, com certeza, né? E seguir com leveza, né? Sim. Porque essa questão tem muita gente só esperando para apontar o dedo para você, Uhum. né? Eu acho que eu fico às vezes triste e preocupada quando eu vejo pessoas que muito assim indignadas com a aparência, com o corpo que elas têm, Uhum. com vários, assim, você vai detectando, né? A gente vai Sim, detectando sim, várias coisas em consulta e muitas vezes eu fico muito preocupada, né? sim. Com, um negocinho aqui, gordurinha ali, tipo, nunca tá satisfeito, né? Então acho que é um trabalho super importante. Depois eu quero conversar mais com você sobre isso, porque eu tenho Sim, sentido, sim. Entender mais esse lado comportamental. eu Uhum. acho que é uma junção muito maravilhosa. Sim, com E tá certeza. muito assim, tá muito evidente hoje em dia, né? De juntar a questão do comportamento com a alimentação, com qualidade de Sim, vida, com saúde. E a estética é uma consequência, né? Eu acho sim. que a gente tem que ter essa mentalidade da busca pela saúde, né? Por estar bem, né? Tá consumindo tudo que necessita, nosso corpo Uhum. tá saudável, tá respondendo bem. E aí a estética acaba sendo uma Bem, consequência disso, da qualidade exato. dessa alimentação que você escolhe colocar para dentro, né, do seu Sim. organismo, né? Como você prefere se É. nutrir. Não é só o ato de comer, é o ato de se nutrir, né? Então, Uhum. isso A tem que ser um gente, cuidado, eu tenho uma visto aí prioridade. os alunos da primeira turma já falando, inclusive, sobre isso, né? De quando eles pararam de se preocupar excessivamente com a dieta em si ou com um macronutriente específico, aí que eles começaram a ver o resultado. Mas porque eles não estavam focando nisso, né? Eles começaram a focar na alimentação de uma forma geral, no prazer em comer, em apreciar melhor a refeição, em montar aquela refeição com carinho, em se aventurar um pouco mais na cozinha. Então, todo esse processo também tem toda essa relação, né, com a alimentação. Entender E que aí, comida saudável é comida temperada, com especiarias, né? isso, Mas não é o vapor, não é o exato. vapor, tristeza. Né? Então, saber que quais temperos adicionam também nutrientes, né? Sim, Então, sim, vão te trazer um benefício específico, né? Não tra só o sabor, mas também um benefício. E trazer é, e- esse aspecto emocional, né? Do ato de cozinhar, sim, de preparar, fazer. eu acho muito legal, eu fico muito contente de ver esse tipo de relato, porque tem gente que fala assim, nossa, aí eu fiz uma preparação que antes eu parei de comer por conta de uma dieta, e nossa, me lembra muito minha avó, me lembra muito meu almoço de família, e hoje eu como e assim, tô bem, não tô preocupada com a balança especificamente, mas meu corpo tá bem, eu não tô engordando, mas também não tô, tô ótima, sabe? Eu acho que isso é muito, muito, muito bom, muito especial. É muito, Eu acho. faz a gente ter certeza de que a gente está no caminho certo, né? Exato, exatamente. Bom, Lu, eu quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado. Acho que já tá dando uma hora aqui. Eu sei que agora as lives têm 4 horas, mas não vou ficar 4 horas com você, Carla. Nossa, nem eu sabia disso. Pois é, Uhul. acredita? Pelo menos eu não tenho mais o desespero de dar tchau logo, porque senão vai aparecer o relógio, não existe mais isso, agora tem 4 horas. Mas até no meio do feriado não vou fazer isso com ninguém. Eu já acho que a gente conversou bastante. Quem está assistindo, se tiver dúvidas ainda, se quiser saber um pouco mais, inclusive, sobre o que é o curso antidieta, pode me chamar aqui no privado que eu respondo. Quem gostou da Lu também, se quiser, acredito, pode chamar no privado também, né, Lu? Tirar qualquer dúvida que tenha. Com certeza, com certeza. Se você for do Endurance também, fica à vontade, mas chamem a Lu. Tenho certeza que ela vai dar bastante atenção também
para você. E aí, acho que só um recadinho final é que eu vou abrir as vendas de novo, né, no dia 27, que eu já falei, mas antes das vendas eu vou fazer algumas aulas gratuitas. É como se fosse uma degustação do que é realmente o curso. Então, quem tiver dúvidas ainda pode fazer essas aulas gratuitas, vai entender melhor, e aí, se gostar, enfim, entra para minha segunda turma e faz Demais, parte aí dessa revolução. vou ficar de olho para também fazer não é propaganda, mas para Já, compartilhar. já indica para aqueles pacientes que talvez tenham um pouquinho mais de dificuldade. Os meus eu já falo, Sim, olha, você sim, pode comprar o curso que vai ser bom para você. Eu não vou conseguir te dar todo sim. esse conteúdo aqui enorme nessas Vou consultas, então. compartilhar no meu Instagram porque é muito importante, de verdade. Sim, sim. Eu Eu vou fazer vejo essas uma aulinhas, mas para fazer a necessidade. aula, Lu, tem que se inscrever, tá? Tá. Porque tem que ter a inscrição certinha lá, a turma certinha, porque eu não vou fazer a aula aqui no Instagram aberto para todo mundo, eu vou Tá, fazer só para quem tá. está inscrito, tá? Uhum, E entendi. aí o link tá lá na minha biografia. É só clicar lá, tem um Linktree. Quando você clica, aparece ali alguns botões. E aí tem lá a lista VIP para a segunda turma. É só clicar, colocar seu e-mail bonitinho, que aí vai receber as informações por e-mail, tá? De como é que vai fazer para participar e tudo mais. Maravilhoso. Certo? Muito Obrigada, viu, bom. Lu? Obrigada, Eu pessoal, que que agradeço. participou no meio do feriadão aí, esteve com a gente. E é isso, Pois é. segunda-feira que vem estou aqui de novo, que toda segunda é dia de quê? De dieta? Não, é dia de segunda sem dieta. Que eu sou do contra. Né? Toda É segunda é dia dia de de segunda. manter, né, a alimentação em dia. Normal, exato. Normal, É apenas mais um dia normal. com Segunda-feira que vem eu vou certeza. conversar com a Amanda Furatori, que é outra Nutri também. Vai mostrar aí o ponto de vista dela. A Lu mostrou todo o ponto de vista em relação ao carboidrato e o tipo de atendimento dela, né? Eu vou conversar Uhum. com a Amanda também. Depois, ao longo da semana, eu vou colocando aí o tema da live, tudo bonitinho para vocês verem. Tá bom? Muito bom, adorei. Obrigada, Lu. Também adorei, viu? A gente vai Eu se que falando agradeço. depois. Vamos trocar umas figurinhas. Vamos sim. Obrigada, Então tá obrigada. bom. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigada. Tchau, Então tchau. tá bom. Um beijão, Lu. Beijo, gente. Obrigada, Beijo. viu? Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.